Estamos aqui hoje com a nossa querida Valquíria, né? Professora aqui da nossa escola, Figueiredo Correia, né? Uma escola de ensino médio. E hoje a gente vai ter um papo aqui bem descontraído, né? Bem de boa com a Valquíria sobre a questão da família, né? E aí a gente vai caminhando aqui pela escola, né? Conhecendo um pouco desse ambiente onde ela trabalha. E para a gente poder iniciar essa conversa, eu gostaria de perguntar assim para a Valquíria sobre a sua história, né? Sobre a sua formação. Como é que a sua família, né, também influenciou nessa sua formação, vem influenciando ainda hoje, né? E como você enxerga tudo isso? Então a pergunta geral seria assim, quem é a Valquíria, né? Quem é a Valquíria? O que você poderia... Então, eu me considero filha da classe trabalhadora. O meu núcleo familiar sempre foi a minha mãe, que é agricultora, trabalhadora. E por a gente vir de uma realidade de pobreza, a minha mãe sempre me ensinou que a educação era minha única oportunidade de melhorar de vida. De ter uma vida em que os direitos básicos fossem garantidos. Então, desde pequenininha, eu comecei a perceber o quanto a sociedade ela trata as pessoas de forma diferente, de acordo com o status social. Então, a partir dos 6, 7 anos, eu já entendi que era minha obrigação me esforçar nos estudos e eu encarei a escola como uma oportunidade de ter uma vida melhor para mim e para minha família. Então, a minha primeira escola foi a minha mãe. E a minha família me permitiu compreender a realidade social do mundo e que eu precisava olhar para a escola como uma oportunidade de ascensão social. Então, é isso que eu espero da educação, que a primeira escola seja a família, que a primeira escola que os nossos alunos possam aprender os primeiros valores, os primeiros códigos éticos de como viver em sociedade no núcleo familiar, para encontrar na escola a oportunidade de aprender sobre cidadania, sobre política, sobre conhecimento científico, sobre história, sobre filosofia. Eu não sei se vocês vão editar, mas aí eu acho que o pessoal da acreditado, eu acho que a gente não pode passar. Não teria tanto problema não, é? Vamos continuando. Então, Valquíria, você fala que... Interessante você falar isso, né? Que a primeira... Eu acho que aqui a gente vai ter que falar baixo. Que a primeira... Vamos voltar pelo mesmo caminho, né? Uhum. Que a primeira escola você entende como sendo a família, né? Eu entendo que a primeira escola é a família. E eu acho que o grande problema hoje da educação pública brasileira é que a galera quer, o Estado, parte da sociedade civil, que a escola e o professor façam papéis que pertencem à família. Nós temos sim função formadora, função de dar exemplo, mas a nossa principal função tem a ver com a reflexão, com o conhecimento científico. Existem aspectos que a escola não consegue ir além, que é a família que tem que chegar junto e fazer o papel principal, e a escola vem ajudar. A escola vem ajudar. Eu sinto que hoje o Ceará, a realidade da escola pública do Ceará é a seguinte: a gente melhorou muito a infraestrutura, a gente melhorou muito a formação de professores, a gente aprendeu a fazer gestão pública dentro da escola para todos, mas nós estamos sozinhos em muitas batalhas. Em batalhas de questões socioemocionais, em batalhas de projeto de vida. Às vezes é quase impossível a gente convencer o aluno de que estar na escola vai ajudar ele a ter uma vida melhor. Às vezes o aluno está aqui, mas ele não acredita de forma alguma que o conhecimento vai servir para a vida dele. Tem aluno que está aqui e não acredita que ele vai ter um trabalho no futuro, ou que ele vai ter a oportunidade de entrar na faculdade. E aí a gente fica tentando fazer ele acreditar que é possível. Então, e às vezes é só nós, professores, que fazemos isso. Às vezes eles não têm mais nenhuma outra pessoa para dizer para eles que é possível, que você vai conseguir. Que isso, no caso, seria a família, né? A família iria trazer, por exemplo, a importância da educação para esse desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, e, consequentemente, né, ela poder também, no futuro, né, ingressar no mercado de trabalho de uma forma digna, né, e também aquela questão cidadã, né, uma formação cidadã. Muito interessante isso que você traz, Valquíria. E a gente também
gostaria de perguntar, de uma forma assim um pouco mais conceitual, o que você entende, o que é a família, certo? Eu sei que você já falou, sendo a primeira escola, mas de uma forma mais ampla, o que você entende que é a família? Socialmente, eu entendo que família é aquela que você constrói laços de afetividade com uma história de vida compartilhada. Entendeu? Você pode não ter nascido de alguém, mas dependendo do contexto social que você vive, um núcleo de pessoas pode se tornar sua família. Família é quem está junto com você, o que der e vier, é quem lhe cuida. Isso é família, entende? Então eu entendo e aceito que existem várias configurações de família. Mas também, como pessoa e como professora de biologia, eu entendo que biologicamente até por questões de sobrevivência, instintivas, quando você nasce de alguém, você tem algum vínculo genético ou instintivo de sobrevivência diferenciado. Vamos dizer assim, é um dos aspectos, né? Como você bem falou, né? A família ela é diversificada, né? No Brasil, tem vários tipos e tal. Configurações. Né? Várias configurações. Mas você, né, trazendo esse lado da biologia que você estuda profundamente, você entende que um dos fatores também é esse fator genético, né? Genético, de instinto, de sobrevivência, de cuidar do seu núcleo. Mas nós somos animais sociais. Isso. Nós somos a única espécie que nós temos um código social muito sofisticado. E muitas vezes isso se sobressai sobre questões genéticas. Que muitas vezes eu tenho convicção de que muitas vezes os laços que a gente constrói baseados na nossa história de vida, história da espécie, nossos códigos éticos, sociais, morais, são às vezes maiores do que o biológico. Isso é muito importante, né? Esse reconhecimento disso que você está falando, né? De que não é. Porque às vezes na nossa cultura, muitas vezes isso é colocado como um fator totalmente determinante, né? A genética, né? Às vezes a gente fala assim, tá no sangue. Se tá no sangue é como se fosse fatalista, né? Determinante. Mas, continuando aqui sobre a questão da família, algumas perguntas que a gente pensou, né, de fazer. Como é que você vê a importância, né, desse debate, de se refletir sobre a família para a formação da nossa sociedade, para que a sociedade ela possa também se desenvolver, né, entendendo a família como uma instituição que está dentro da sociedade, né, como se fosse um reflexo micro de algo que é macro, né, da sociedade. Como é que você vê que essa reflexão poderia contribuir para os avanços, para a melhoria da nossa... Vamos sentar aqui nesses bancos. Para a melhoria, né, da nossa sociedade brasileira, né? Como é que você entende isso? Então, eu entendo que, como eu já disse, a família ela é a primeira educadora, certo? Como eu posso dizer, eu acho assim uma contradição muito grande de pessoas que se entendem como liberais, porque o liberalismo clássico, né, ele defende que o Estado ele não deve influenciar nas escolhas familiares, né? Isso. Então, eu concordo com isso, sabe? Eu acho que existem escolhas familiares que é do seu núcleo. E existem coisas que é a família que resolve. Até porque ela que tem mais conhecimento sobre aquilo. Sobre aquilo, né? Sobre o que lhe parece certo, sobre o seu conceito de felicidade e tal. Mas eu vejo uma contradição em que muitas famílias estão esperando que instituições estatais resolvam coisas que não são da sua jurisdição. Esfera, da sua jurisdição. Por exemplo, vou usar o exemplo da escola. Eu parto do pressuposto que quando o aluno chega na escola, ele já sabe sentar. Chegar na sala de aula, sentar e assistir. Que ele já sabe que deve respeitar a autoridade do professor. Que ele já sabe que ele não pode agredir um colega ou... O ideal é esse. O ideal é esse.
eu suponho que ele já saiba usar um banheiro, que ele não vai vandalizar um banheiro ou uma instituição pública. Eu suponho que ele sabe quais são os trajes que ele deve usar numa instituição pública. Que os trajes que você usa na instituição pública é diferente dos trajes que você usa na igreja, que você usa na praça, que você usa numa festa. Então, eu sinto que às vezes a gente está fazendo tudo. A gente está se metendo na função da família, o que é totalmente contra a ideia do liberalismo, né? Como se os alunos chegassem na escola sem essa base necessária para que se pudesse construir a partir dela. A partir dela. Teria que começar do zero. Do zero. Aí a escola, o professor. Porque quando a gente fala escola, na verdade é o professor, né? Tem outros funcionários que estão aqui ajudando e fazendo as instituições escolares, mas quem está em sala de aula com o aluno é o professor. Então se espera que o professor ensine o menino a como se portar no trânsito, que ensine o menino a como se prevenir de doenças, que ensine o menino a lidar com seus sentimentos, que vá lá, faça a inscrição do menino para o vestibular, que ajude o menino a se transportar para fazer o vestibular, que ajude ele a fazer um planejamento de como vai ser depois do ensino médio. Tudo. Em tudo, quando não é assim. Sabe? Eu vou tirar o exemplo do vestibular. Na época do vestibular é a escola pública que faz a inscrição do menino. É a escola pública que arranja um transporte para o menino e fazer o vestibular. Então, enquanto ele está conosco, a gente ajuda. Mas vai chegar um momento que ele não vai estar mais conosco. E aí, quem vai ajudar? Porque quem deveria estar nesse batalhão da frente, vamos escolher o vestibular que você vai fazer. Vamos atrás de um transporte para você fazer onde você precisa. É claro que nós estamos aqui para ajudar no que for possível, mas cadê? A gente não vê os pais fazendo parte desse processo de escolha, nesse processo tão difícil, tão angustiante, de como é que vai ser o futuro. Os alunos, muitas vezes, eles são sozinhos nessa, e só tem a nós. Eu gostaria de perguntar também, puxando disso que você está falando, né, Valquíria, tanto sobre a participação dos pais, né, no ambiente escolar, e também sobre como você vê essas famílias, né? Como você vê os laços entre esses familiares, o próprio grau de instrução desses familiares, né? Que eu estava fazendo uma pesquisa até aqui no site da Escola Figueiredo e eu via que tem lá, né, várias informações e que uma delas é que o nível de instrução dos pais, em sua maioria, é muito baixo. Às vezes nem terminou o ensino fundamental, outros nem terminaram o ensino médio. Que tem ensino superior é coisa assim de bem menos de 10%. Quer dizer, eu vejo sempre esse conflito que eu acho que é algo, vamos dizer assim, natural, é algo que faz parte do processo, esse conflito entre escola e família. Conflito no sentido assim, de que há dois lados e eles estão tentando ali, né, se entender, se organizar de forma, né, a contribuir com os alunos. Mas minha pergunta como você vê que as famílias na nossa sociedade, elas estão estruturadas, essa palavra não sei se é a mais correta, mas como elas estão formadas e essa formação dessas famílias, como isso está influenciando nos alunos, né, nos seus filhos. E também sobre essa questão da participação aqui, né, que você poderia falar um pouco. Bem, teve uma parte dessa pergunta que você diz assim, como é que você vê a família na escola? Eu leciono há cerca de 7 anos. Eu já lecionei em escolas regulares, já lecionei em escola profissional, já lecionei em escola em tempo integral como essa, mas poucas vezes eu vi realmente as famílias. Eu posso contar nos dedos, às vezes em que eu vi um pai ou uma mãe vir participar. Perguntar ou participar de um evento, ou a gente está organizando alguma viagem, alguma coisa, e eles vêm saber se estão precisando do apoio deles. Estou há 7 anos e eu posso contar nos dedos 5 ou 6 vezes que eu vi isso acontecer. Então, nesses 7 anos que eu estou lecionando, uns 10 mil alunos passaram por mim. Nos meus dedos devem ter sido 5, 6 mães, certo? Eu acho que eu vi um pai fazer assim, chegar e perguntar sobre uma viagem, vir deixar a filha. Um pai, uma vez eu vi. E outras vezes, 5 ou 6 vezes, mães. Cadê essas pessoas? Né?
e como eu vejo assim os alunos em relação às suas famílias. Eu já vi de tudo, eu vejo alguns angustiados, sendo poucos, né, sendo pressionados pela família para ter um certo futuro. Outros eu vejo angustiados dando a entender que estão só, que não tem esperança de arranjar um trabalho, que não tem esperança de arranjar uma vaga na universidade. E existem casos que a gente sabe que o aluno deixa claro para nós que é violentado em casa, de várias formas. Como é que fica o professor numa situação como essa? De mãos atadas, porque pouco a gente pode fazer. O que a gente pode fazer é conversar, dizer que vai dar certo. Se chegar um caso em que o aluno relata a violência, a gente denuncia, né? Tem os caminhos legais para isso, mas poucas vezes os alunos denunciam. Acho que a violência está tão sobrecarregada em cima deles que eles suportam, eles naturalizam ou convivem com isso. Então o desequilíbrio familiar é muito grande e se reflete na desesperança da maioria deles. Eu vejo muitos alunos que eu diria que são alunos assim ineficientes enquanto educandos, no sentido de não assistem a aula, passam a aula dormindo ou tentando acessar celular, brincando, se divertindo, conversando, fazem tudo em sala de aula, menos estudar. E esses alunos não faltam. E aí quando eu me pergunto, por que eles estão aqui? Se eles só dormem, mexem no celular, conversam e brincam, não fazem nada que é proposto para estudar. Eles não faltam porque, mesmo eles não querendo estudar, esse lugar é o melhor que eles poderiam estar. Melhor do que na casa deles ou em outro lugar. É um alívio. Eles vêm para viver. Socializar. O que é melhor do que em qualquer outro lugar. Então a gente fica se imaginando como é a vida deles, né? Difícil, né? Mas mesmo assim, é necessário deixar claro que tem sofrimentos, como Paulo Freire diz, né, os muros da escola têm muitas dificuldades compartilhadas, né, os alunos trazem todas as suas dores, suas realidades para esse muro e dentro desse muro a gente tem que conviver com tudo isso, né? É uma fala que eu nunca me esqueço dos livros de Paulo Freire. Mas aqui também tem muitos sorrisos, muitas alegrias, muitos momentos felizes. Eu acho que é por isso que eles gostam de estar aqui, porque aqui é um lugar de felicidade. Eu ainda acho que tem como a gente fazer a escola ser um lugar de mais felicidade. Se tivesse mais esporte, mais cultura, mais ciência, entendeu? Se as aulas fossem um lugar de um maior debate. Até quando a gente propõe isso para os alunos, às vezes eles não aceitam muito bem, eles não sabem lidar com a aula mais dialogada, porque eles não aprenderam isso na trajetória educacional deles. Mas certamente aqui é um lugar de felicidade e que eu acho que poderia ser maior, apesar das dificuldades e das dores. Eu estava lembrando que no início da entrevista, né, você falou que a família era aquele grupo, né, onde as pessoas se sentiam assim à vontade, se sentiam agradáveis, poderiam confiar uns nos outros, né? Tinha essa relação fortalecida. E você também falou que a família era uma primeira escola. E aí eu fiquei pensando, será que a escola, quando a família ela não consegue cumprir esse papel, né? De apoiar os filhos e tudo, a escola também não poderia ser enxergada como uma segunda família, sabe? Como um ambiente onde aquilo que eles não têm em casa, eles podem ter aqui, amor, carinho, alguém para conversar, para falar, alguém que escute eles, né? E aí eu fico pensando sobre isso e tentando ver, assim, o que será que as famílias, né, poderiam aprender com isso que acontece na escola, né? Eu acho que os alunos nos veem como uma segunda família e isso é bom porque constrói um laço afetivo entre nós e enquanto seres humanos eu acho que não dá pra gente se furtar dessa esfera da vida, que é construir laços de afetividade, de carinho, né, e tal. Então os alunos eles nos enxergam como família, sim.
E até esse tia que eles falam, né, eles não conseguem chamar a gente, principalmente as professoras. Os professores, eles até conseguem chamar pelo nome. Tem toda uma discussão sobre isso, né, do Paulo Freire. Como é que você vê isso, assim? Porque o Paulo Freire falava que não era para chamar de tia e tal, mas tem um outro lado nessa história. Eu concordo com o Paulo Freire. Eu acho que quando a gente cria uma estrutura de chamar a gente de tia, a gente está fazendo o aluno acreditar que nós somos família deles. Isso tem um lado ruim, porque nós não somos, é isso que eu estava te dizendo. Às vezes, eu já passei por algumas circunstâncias em que o aluno criou muita afetividade por mim, só que eu sou única, né, para ele, porque eu sou a única professora de biologia dele naquele instante. Mas ele acaba não podendo ser único para mim, porque eu tenho, em uma aula eu tenho 40 para dar atenção. E numa escola eu tenho 300 para dar atenção. E aí eu acabo não conseguindo. Eu lembro que eu tinha uma aluna que hoje ela está fazendo medicina de sucesso. E ela tinha um carinho tão grande por mim, ela me amava assim como professora. Aí um dia eu cheguei contrariada de casa, e aí ela me deu bom dia e eu simplesmente respondi bom dia. Não fui afetiva como eu sempre fui. Fui seca. Mas por minhas questões pessoais, mas eu dei o bom dia. E o que ela sentia por mim se quebrou naquele instante. Ela deixou de gostar de mim. Ela esperava um pouco mais, né? E aí você espera isso de um professor que está lidando com tanta coisa. Por isso que não dá pra gente ser família, porque a gente tem que ser um suporte educacional, mas família não dá. Não dá. Então, aí quando o menino nos chama de tia, é porque ele realmente não vê a gente só como professor, ele não vê, ele nos vê como algo a mais, né? E aí isso é bom, porque é a carinho. Quando eles falam tio, eles falam com vontade. Ô tia! É com amor, entendeu? Mas até o amor a gente tem que saber lidar, porque não é só uma pessoa, são vários. É que o amor vai exigir uma responsabilidade daquele que é o que mais exige responsabilidade da gente, é o amor. O amor. E aí não é fácil. Não é fácil. Valquíria, a gente já está também se caminhando para o final da nossa entrevista, né? E assim, eu gostaria que você falasse, que a gente fez aqui, né, um debate inteiro sobre essas questões, trazendo várias problemáticas e tudo, e é sempre bom também a gente terminar tentando trazer alguma possibilidade, né, para tudo isso que a gente vê de dificuldade. Como é que você acha que a gente poderia lidar, né, assim, melhor com as famílias, e também um recado para as próprias famílias, né, pensando no desenvolvimento dos seus filhos, né, no processo de formação, de geração de valores de vida, né? Como é que as famílias, né, dentro desse cenário que a gente vive, né, de desordem, assim, de caos, né, uma sociedade capitalista, né, as pessoas trabalham o dia inteiro, chegam em casa cansadas, né, chegam em casa só quer se deitar e assistir um TikTok, assistir um Instagram, né, mas que tem filhos ali, né, tem uma responsabilidade. Como é que o que você diria para essas famílias, pensando no melhor para os filhos delas? Eu acho que é uma estrutura, essa questão do que o Brasil tem que fazer, ela vem de cima para baixo e de baixo para cima, né? De cima para baixo eu acredito que é urgente que o Brasil invista muito pesado em planejamento familiar. Eu acho que todos os municípios deste país têm uma população em que as famílias estão se construindo sem um planejamento de vida, né? Eu vou ter filho, como é que eu vou estruturar aqui o período que eu tenho para cuidar deles, para conversar com eles, como é que eu vou estruturar a participação, a nossa participação enquanto pai e mãe na vida estudantil do meu filho, como é que eu vou ajudá-lo no processo de sair da infância para a adolescência, os custos com saúde, os custos com instrução, os custos com entretenimento. Então falta planejamento. Eu acho que não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa é classe média ou rica, tem que ter planejamento familiar por questões de qualidade de vida, certo?
todos os países desenvolvidos, é cultural o planejamento familiar. A pessoa já é adolescente, a pessoa está entrando na vida adulta e já está planejando a sua vida e a estrutura familiar. Então tem que se induzir educacionalmente, culturalmente, por políticas públicas na saúde principalmente, na educação e na conscientização da sociedade civil, que não se pode mais viver no mundo sem planejamento familiar. Tá? Isso se reflete nas nossas alunas e nos nossos alunos que aos 14, 15 anos estão sendo pais e mães, e quando você vai conversar com eles sobre como vai ser, ele diz assim, deixa a vida me levar. Tem que ser urgente, tem que começar de agora uma política pública de planejamento familiar. Você só pode ser pai e mãe quando você tem condições de dar suporte para a sua família. Isso para homens e mulheres, certo? Isso é de cima para baixo. De cima para baixo, as questões das políticas públicas para a gente construir essa sociedade, mas é uma coisa que demora 20, 30 anos. Mas tem que começar agora. E de baixo para cima você teria... E de baixo para cima é o pai e a mãe saber que tem que estar junto com o seu filho. Que quem educa, primeiramente, é a família. Que quem compartilha as ansiedades, as dores, os sofrimentos e as felicidades é a família. Tem que estar junto e tem que proteger da violência externa e interna, que muitas vezes a principal violência está dentro de casa. Então o principal educador não é a escola, não é o professor, é a família. É isso. Linda a entrevista. Eu agradeço demais, Valquíria, pela sua participação. Aqui a gente vai passar para o pessoal da nossa sala, da nossa turma, né, da Turma da Diversidade, aliás o nome, a psicologia lá, Pauliceana Facete. E eu agradeço muito por você compartilhar todo esse seu conhecimento, essa sua inteligência com a gente. E estar aqui, né, no seu dia a dia, fazendo esse belo trabalho que eu sei que é, e eu vejo que o pessoal chama de tia porque gosta. Né? Que gosta. Então, obrigado por tudo. Sempre bom conversar com você. Foi um prazer, muito obrigada. Tchau.